Na primeira parte do nosso curso, estudamos a lógica proposicional. E agora iniciamos o estudo da lógica de predicados. A lógica de predicados ela é uma extensão da lógica proposicional. E o que significa isso? Estender. Olha, estender significa considerar o que se tem antes e ir além. Observe que estender não é modificação. Olha, eu diria que uma modificação pode até estender, mas não transforma necessariamente aquilo que se tinha inicialmente. A lógica de predicados é exatamente isso. É uma extensão da lógica proposicional. Vamos manter o que temos na lógica proposicional e ir além, definir novas estruturas e então estudar novos resultados. Mas antes de ir além, vejamos por que isso é necessário e desejável. Primeiro, eu diria o seguinte, que na lógica proposicional, as fórmulas são o que nós chamamos de veritativo-funcionais. Ou seja, o que significa isso? A interpretação dessas fórmulas não depende da estrutura interna de suas proposições, mas unicamente do modo que se combinam. Em outras palavras, quando interpretamos, por exemplo, uma proposição que diz assim, Zé é inteligente, nós não entramos no mérito da estrutura interna da proposição. Ela é vista como um todo. Ou seja, a verdade de uma fórmula depende da verdade de suas proposições, de suas partes. Mas o elemento básico, que é uma proposição, a sua verdade não entra no mérito das suas partes. E nessa análise, não é necessário, portanto, saber a constituição interna das proposições. Isso é muito importante. Entretanto, a gente sabe que existe um grupo fundamental de sentenças, de argumentos, cuja interpretação é também determinada pela estrutura interna dos seus enunciados. Esses tipos de argumentos são denominados silogismos categóricos e são estudados há muito tempo. Foram inicialmente estudados por Aristóteles. Veja alguns exemplos dessas coisas, silogismos categóricos. Apresentamos nessa folha alguns enunciados categóricos que são estudados na lógica de predicados. Observe aqui essas sentenças. Todos os alunos são inteligentes. Nenhum aluno é inteligente. Alguns alunos são inteligentes e alguns alunos não são inteligentes. Olha, como interpretar tais sentenças? Várias coisas aparecem. Por exemplo, para saber se todos os alunos são inteligentes, uma pergunta óbvia é aquela, puxa, de quais alunos estamos falando? Estamos falando dos campeões da Olimpíada de Matemática ou de alunos quaisquer? Então, para interpretar tais sentenças, tais enunciados categóricos, precisamos de saber um pouco mais da estrutura do que está sendo dito aqui. Aqui está falando todos os alunos e para saber se isso aqui é verdade ou não, precisamos saber quais são esses alunos. Portanto, é necessário saber algo que está implicitamente representado na estrutura da sentença. Ou seja, se os alunos são os campeões de matemática ou se são alunos quaisquer, é algo que está implícito ao falar dos alunos. Isso é diferente daquilo que ocorria na lógica proposicional. Lá
não se entrava no mérito da estrutura interna da sentença, do que estava ali representado implicitamente. Portanto, na lógica de predicados, estaremos atentos a elementos, a coisas que inicialmente não estávamos quando consideramos o estudo na lógica proposicional. Mas os passos que vamos seguir nesse estudo da lógica de predicados são mais ou menos análogos àqueles que consideramos no estudo da lógica proposicional. Ou seja, inicialmente definimos uma linguagem, a linguagem da lógica de predicados, e depois nós a analisamos de um ponto de vista semântico. Estabelecemos como é que as fórmulas serão interpretadas. E também consideramos alguns mecanismos que verificam fórmulas válidas, como ocorreu no caso da lógica proposicional. E nesse sentido, para começar, vamos apresentar a linguagem da lógica de predicados. Iniciamos com a definição do alfabeto dessa lógica, da lógica de predicados, que é uma extensão da lógica proposicional. Observe isso, é muito importante entender isso. É uma extensão, ou seja, tudo aquilo que temos no alfabeto da lógica proposicional, continuaremos tendo no alfabeto da lógica de predicados. Só que nessa nova lógica, a lógica de predicados, o alfabeto contém mais, algo a mais, outros símbolos. Veja, o alfabeto da lógica de predicados é constituído por 5 tipos de símbolos. Primeiro, os símbolos de pontuação, o abre parênteses e o fecha parênteses. Observe que é igual o que se tem na lógica proposicional. Temos aqui um conjunto enumerável de símbolos para variáveis. Símbolos novos. Na lógica proposicional não tínhamos variáveis. Agora apareceram esses símbolos novos, símbolos para variáveis. Um conjunto enumerável de símbolos para funções. Teremos também na lógica de predicados as funções. E esses símbolos são símbolos novos. Estamos estendendo a lógica proposicional com novos símbolos, variáveis e funções. Teremos também um conjunto enumerável de símbolos para predicados. Olha, isso também é novo. Aqui nesse conjunto temos símbolos novos. E, por fim, os conectivos. Teremos um não, o ou, que é um conjunto completo e que representa, que expressa também os outros conectivos, porque é um conjunto completo. Então, aqui está implicitamente representado também os outros conectivos usuais, o e, o implica e o se, somente se. Além desses dois conectivos, temos esses outros dois, o para todo e o existe, que são conectivos novos, que aparecem na lógica de predicados. Mas se é uma extensão da lógica proposicional, onde estão os símbolos proposicionais? Os símbolos proposicionais estão representados nesse contexto da lógica de predicados aqui nos símbolos de predicados. Isso nós veremos como é feito mais adiante. Ou seja, nesse conjunto de símbolos, ele contém os símbolos proposicionais da lógica proposicional. Está aqui representado, aqui dentro, de forma implícita. Então, observem que o alfabeto da lógica de predicados é uma extensão do alfabeto da lógica proposicional. Tudo aquilo que ocorria antes na lógica proposicional continua presente aqui. E temos símbolos novos, variáveis, funções, predicados e esses dois novos conectivos. Vamos falar mais um pouco sobre esses novos símbolos que aparecem no alfabeto da lógica de predicados.
Para começar, vamos falar um pouco sobre as variáveis. No alfabeto da lógica de predicados, temos essas variáveis. São infinitas e são enumeráveis. Não se preocupe com esse conceito de enumerabilidade. Nesse ponto do nosso curso, esse conceito não tem maiores implicações. Mas é importante entender que temos um conjunto infinito de variáveis e por isso usamos esses subíndices para denominar tais variáveis. Temos, portanto, x, x1, x2, x3 e assim por diante. O uso das variáveis na lógica de predicados segue ideia análoga ao uso que temos dessas variáveis na matemática. Observe que na aritmética, por exemplo, usamos expressões como essa aqui, a equação do segundo grau, olha só. X mais y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Igualar isso a zero é a equação do segundo grau. Outra coisa, as variáveis, evidentemente, como estão no alfabeto, são elementos da linguagem objeto. E, como na lógica proposicional, quando colocamos esse chapeuzinho, estamos aqui com variáveis da metalinguagem. Então, esse x com chapéu é diferente desse x sem chapéu. Esse x é uma variável da metalinguagem, uma variável que representa qualquer variável da linguagem objeto. Observe que estamos usando a palavra variável em níveis diferentes. Temos aqui variáveis da linguagem objeto e temos aqui variáveis da metalinguagem. São variáveis diferentes. São objetos denominados variáveis, mas em níveis diferentes. Esse x chapeuzinho representa qualquer objeto desse. O x chapeuzinho representa qualquer variável da linguagem objeto. Da mesma forma, o y chapéu, o z chapéu e o x1 chapéu. Vamos continuar falando sobre essas novas coisas que estão aparecendo no alfabeto da lógica de predicados. Vamos falar agora um pouco sobre os símbolos para funções, sobre as funções. No alfabeto da lógica de predicados, temos símbolos para funções. São infinitos símbolos. F, G, H, F1, G1, F2, F3 e assim por diante. Esse é um conjunto infinito enumerável. E o uso das funções na lógica de predicados segue ideia análoga ao uso de funções na matemática. Por exemplo, na matemática temos essas funções, fx igual a x ao quadrado, g de y igual a y mais 2 e assim por diante. Na lógica de predicados, seguiremos uma ideia análoga à que temos na matemática e representaremos funções como essas aqui. Mas é importante lembrar também que esses símbolos, como estão no alfabeto, são símbolos da linguagem objeto. E quando colocamos esse chapeuzinho, temos símbolos da metalinguagem, metavariáveis. Ou seja, o f chapéu é uma variável da metalinguagem que representa qualquer função. Portanto, temos aqui variáveis que representam qualquer função da linguagem objeto. Iniciamos a definição do alfabeto da lógica de predicados. É claro que precisamos explicar mais coisas sobre isso. E por que introduzir essas coisas novas, né? Variável, função, tem os predicados. Olha, estamos andando em uma estrada. Nesse primeiro passo, não fica claro por que estender a lógica proposicional dessa forma. Considerando novos símbolos, que são, por exemplo, variáveis, funções, predicados e assim por diante. Precisa ter uma certa confiança. Vamos entender, vamos definir e depois vamos ver o que é que se pode fazer com essas coisas novas e por que que vale a pena considerar tais símbolos, variáveis, funções e assim por diante. Olha,
como sempre, nesse estudo, no primeiro passo, não temos a noção clara por que estamos dando esse primeiro passo. Essas coisas vão ficando mais claras na medida em que vamos caminhando pela estrada.